Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business. Eu sou o Gabriel Monteiro e está na hora do nosso encontro com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. É uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você é o nosso principal convidado para essa conversa que hoje será com o pessoal da TOTVS. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A TOTVS é líder em sistemas e plataformas para a gestão de empresas e entrega soluções para mais de 40 mil clientes por meio da digitalização dos negócios. Além do sistema integrado de gestão empresarial, a companhia oferece serviços financeiros e soluções business performance. A TOTVS tem 50% de market share no Brasil e está entre os 3 principais players da América Latina. Ela atua principalmente aqui, mas também tem clientes em mais de 40 países. A companhia surgiu em 1983, com foco nas empresas de pequeno e médio porte. Na década de 1990, implementou o sistema de franquias para vender e implementar as soluções de gestão da TOTVS. As operações internacionais começaram pouco tempo depois, com uma filial na Argentina. Hoje já são 5 unidades fora do país, 2 centros de desenvolvimento, um nos Estados Unidos e outro no México, e 15 filiais no Brasil. A TOTVS desenvolve tecnologia para apoiar a produtividade e competitividade das empresas. A companhia está listada na Bolsa desde 2006. Maravilha, vamos conversar agora então com Denis Hershkovich, CEO da TOTVS. Olá, Denis, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Olá, como vão? Tudo bem? Maravilhosamente bem, ainda mais com a sua presença aqui, com toda a atenção da equipe da TOTVS. É sempre um prazer recebê-los por aqui. Já estiveram no BMC Business e estão aqui novamente para atualizar essa nossa conversa, falar um pouco mais sobre os avanços da companhia nesse interim. Fique à vontade e seja sempre muito bem-vindo aqui no programa, Denis. Obrigado. É um prazer estar aqui. Maravilha, e como a nossa conversa não é nova, mas eu sei que bastante gente aqui no nosso chat não acompanha a companhia de perto ou não conhece ainda o case, então eu gostaria de introduzir a companhia a esses investidores que estão nos acompanhando. Quais as principais fontes de receita da TOTVS? Como que vocês classificam o segmento de atuação da companhia? A gente pode falar que é só tecnologia? Eu estava recentemente em uma feira de varejo business, B2B, business to business, e a TOTVS estava lá presente, então está em todos os lugares, a gente acompanha aí de perto. Então como que vocês se identificam, como que vocês classificam aí o segmento de atuação da companhia? Maravilha. Bom, nós somos uma empresa de tecnologia, sem dúvida nenhuma, mesmo quando a gente faz alguma coisa que não está necessariamente diretamente ligada à tecnologia, como serviços financeiros, a gente dá o nosso próprio nome de TechFin, ao invés, por exemplo, de FinTech, né? Exatamente para reforçar esse aspecto tecnológico que é a essência, é o DNA da companhia. Então, nos classificamos como uma empresa de tecnologia, mas que sim, hoje vai muito além do ERP, muito além do software de gestão. Já faz aí por volta de 4 anos que a gente vem numa estratégia de diversificação de negócios, de ampliação do nosso escopo de atuação. Então, hoje a gente tem por volta de 85% do nosso negócio dentro de software de gestão, ERP, RH, softwares verticais, e 15% que estão nas novas dimensões que nós criamos mais recentemente de TechFin e de Business Performance. Maravilha, gostaria até de aproveitar essa questão da gestão. Vocês destacaram nos resultados divulgados para o segundo trimestre, eu sei que estão um pouquinho defasados, que a gente já está entrando aí nas divulgações do terceiro trimestre, mas o que me chamou a atenção foi o aumento da receita recorrente aí para a gestão. A estratégia da companhia deve focar nesses produtos com alto potencial de fidelização e contratos longos. Como que vocês enxergam a margem para crescer dentro desses softwares de gestão e das outras áreas da companhia também que estão atuando? Não, sem dúvida a receita recorrente é a grande prioridade, é o grande foco, né? Não só porque ela gera uma previsibilidade muito maior, né? Mas também porque a rentabilidade desses contratos recorrentes é uma rentabilidade, uma margem bruta muito superior às demais receitas. Então esse é, não só em gestão, mas nos outros negócios, o grande foco da companhia.
Perfeito. E você mencionou essa criação do Business Performance, uma área nova na companhia, vocês estão diversificando. Vocês acham que pode ser uma grande margem para crescimento? Porque a gente já falou com diversas companhias aqui que falam que apesar do momento ser um pouco dificultador, um pouco desafiador para as companhias, essas questões esses produtos que melhoram a performance de pequenas e médias empresas, eles estão sendo muito requisitados. Então, qual que é a expectativa para esse momento de altas taxas de juros, alta inflação que as companhias estão vivendo, desse aumento para business performance? Como que vocês estão nutrindo essas expectativas para esse segmento? Como que vocês estão desenvolvendo novos produtos dentro dessa dimensão de business performance? Como está sendo tratado aí dentro da TOTVS? Olha, é uma grande oportunidade que a gente tem, sim. O que a gente chama do mercado endereçável para essas soluções de business performance é um mercado endereçável muito grande e que continua se expandindo, né? Ele já é grande e ele continua se expandindo. Principalmente porque, como você bem colocou, especialmente para pequenas e médias empresas, o tema de você melhorar a tua performance de vendas, você gerar mais leads, você converter esses leads de uma maneira mais eficiente, depois você reengajar esses clientes, esses consumidores, é hoje o grande foco, a maior atenção que essas empresas têm. Então, sem dúvida nenhuma, é um mercado com potencial bastante importante. E é um mercado que a gente divide, na verdade, em alguns segmentos, né? A gente tem um segmento de marketing digital, a gente tem um segmento de vendas, onde principalmente o tema de e-commerce se insere, e a gente tem um terceiro segmento que nós chamamos de Customer Experience. Então, quando você junta essas três iniciativas, você acaba tendo um mercado endereçável realmente bastante grande e com um potencial de continuar crescendo muito importante. Pelo lado da TOTVS, a gente já tem uma quantidade de ofertas interessante dentro desse mercado, a gente já cobre de uma maneira bastante importante o marketing digital, com a aquisição da RD no ano passado e a aquisição da Tail Target também. A gente já tem uma presença crescente dentro do mundo de e-commerce através de uma joint venture que nós temos com a Vetex, mas tem uma série de outras iniciativas, tanto orgânicas quanto de parcerias e de eventuais M&As, que vão fazer com que esse portfólio de soluções seja bastante ampliado nos próximos meses e anos. Mas, prefeito, a gente junta, por exemplo, essa questão da gestão, essa área de gestão, essa dimensão, como vocês chamam dentro da TOTVS de gestão, que representa boa parte da receita gerada pela companhia, e essa nova área de business performance. Quanto de sinergia há entre esses dois produtos? Eles se conversam muito? Há o potencial de você fazer um cross-selling desses dois produtos para a pequena e média empresa, até para grandes empresas? Como que vocês estão enxergando essa junção, esse ponto de frição aí entre esses dois produtos, tanto gestão quanto business performance? Olha, sem dúvida nenhuma, a gente vê uma oportunidade de cross-sell importante. Boa parte da tese estratégica vem exatamente disso e os motivos, eles são bastante simples, né? De um lado, nós estamos falando do que se chama de um ICP, o Ideal Customer Profile, né? O perfil ideal de cliente, muito parecido entre a nossa oferta de gestão e as nossas ofertas de business performance. A gente também vê uma interação entre a área que compra gestão, que é a área de TI, com as áreas de negócios que normalmente compram as soluções de business performance, né? Uma interage diretamente com a outra e apoia efetivamente a outra. E, do ponto de vista tecnológico, a gente também vê uma ligação direta entre o back-office e as soluções de front, que são as de business performance. Vou te dar um exemplo prático. Quando a gente está falando do e-commerce ou do omnichannel, né, que vai além do próprio e-commerce, onde você está juntando todos os canais da empresa para uma venda, um relacionamento com o cliente, uma integração muito mais nativa entre o ERP e a plataforma de e-commerce traz uma série de vantagens, como, por exemplo, a gestão do teu estoque, toda a gestão do pedido que está chegando e a forma que esse pedido vai ser atendido, a logística que está por trás de tudo isso.
Então, a sinergia e o benefício que a integração entre essas duas dimensões podem trazer, em particular para pequenas e médias empresas, é muito grande, e essa é, então, uma aposta bastante importante que nós temos. Ainda mais até rememorando aí, é um tema que nós abordamos muito com as conversas aqui com CEOs e gestores das companhias, que a questão da pandemia foi um divisor de águas gigantesco para boa parte das companhias listadas e com as suas operações em dia, porque você teve ali, claro, um isolamento social, as pequenas e médias empresas tiveram a necessidade de se digitalizar, então você tem essa aproximação da área de TI com a área de marketing, com a área de vendas, então acredito que é um terreno fértil a ser explorado por protocolos como o de vocês, como produtos ofertados pela TOTVS, empresas de tecnologia em geral, então a gente sempre reforça essa tese aqui de que produtos digitalizados podem ser uma boa alternativa para quem está olhando aí em casa, está tentando decidir os seus investimentos, claro, olhando para as companhias, vendo ali qual delas está mais estável, qual agrada mais, mas sempre a digitalização tem que entrar na nossa conversa, então sempre a gente faz essas perguntas, não tem como evitar fazer uma pergunta dessas para a TOTVS, que é uma empresa necessariamente de tecnologia. Inclusive, gostaria de chamar todo mundo que está nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo portal de notícias da BMC News e também pelo Profit da Nelogica, enviem as suas perguntas para o CEO da TOTVS, para toda a equipe aqui de RI que está acompanhando também essa entrevista. Nós estamos aqui dispostos a esclarecer esses pontos, tirar todas as dúvidas. É um ambiente propício aí para aproximar os investidores das companhias de capital aberto. Então peço aí que vocês compartilhem, participem. Sabe aquele investidor que é amigo teu, que aposta em TOTVS, que tem bastante participação em TOTVS? Então manda ele vir aqui no nosso chat e mandar as suas perguntas. Também, gente, para vocês aproveitarem em completude esses conteúdos, acompanhem sempre o site de RI dessas companhias. Tem, claro, todas as divulgações, todos os materiais a serem estudados pelos investidores, tudo está muito explícito, muito fácil de acessar lá no site de RI, não é diferente da TOTVS, então entra lá no site de RI da TOTVS e tem acesso a todo esse material para embasar aí tanto os seus investimentos quanto as interações aqui no chat da BMC News. E, Denise, eu gostaria até de retomar um pouco falando sobre esses pontos cruciais da tecnologia e do desenvolvimento de novos produtos. Quando a gente fala em companhias voltadas a esses setores de inovação, sempre a gente coloca o custo de capital na conta. A atual estabilização na política monetária que a gente vem noticiando aqui na BMC News extensivamente, desde a última manutenção pelo Banco Central, é vista como positiva pela companhia? Já dá para o investidor se animar, ou os juros que ainda mantêm aí esse patamar muito alto ainda preocupam a gestão da companhia? Não, olha, acho que são alguns ângulos diferentes. Sem dúvida nenhuma, quando você vem de um período de alta importante da taxa de juros, isso gera uma série de dificuldades, né? Boa parte das companhias tem algum tipo de endividamento, e quando a taxa vem subindo, como veio nesses vários últimos meses, isso faz com que a situação financeira delas se aperte um pouco mais. Agora, como você bem falou, a gente aparentemente entrou num período de estabilidade e, quem sabe, mais para o final do ano, começo do ano que vem, talvez o Banco Central já comece até a reduzir as taxas. E aí, claro, tanto a estabilidade agora quanto a eventual queda dessas taxas de juro, ela é bastante positiva para o ambiente econômico como um todo, e é muito importante para que decisões das empresas de investimento, inclusive em tecnologia, fiquem muito mais fáceis. Então, sim, o fato da gente aparentemente estar saindo desse ambiente de alta de juros é algo extremamente positivo, e a eventual queda dos juros, olhando um horizonte um pouco mais longo, vai ser mais benéfica ainda. Aliás, se você me permitir dizer, eu acho, inclusive, que o Brasil, nesse momento, ele está numa situação, do ponto de vista relativo, um pouco melhor do que muitos dos países desenvolvidos, né? Eu tenho dito nas minhas reuniões com investidores, inclusive estrangeiros, de que não é comum que o Brasil esteja numa situação mais adiantada, por exemplo, do que países mais desenvolvidos, mas é exatamente isso que está acontecendo. Enquanto a gente vê os Estados Unidos, a Europa, por exemplo, ainda num ciclo de aperto, né, de subida das taxas de juros, a gente
conseguiu chegar já num período de estabilidade dessas taxas. Então, entendo que isso realmente é muito positivo, não só para a TOTVS, mas para a economia como um todo. O senhor comentou aí, falou um pouco sobre a relação, as conversas com investidores estrangeiros. Como que está a visão do investidor estrangeiro para a TOTVS e mais especificamente para o setor de tecnologia como um todo aqui no Brasil? A gente sabe que nos Estados Unidos há muita penalização por conta do momento de alta de juros, de alta inflação, então gera uma certa aversão ao risco, mas aqui no Brasil, como o senhor bem mencionou, parece que a gente está adiantado, parece que a gente já subiu o que tinha que subir de juros, a inflação está dentro da meta, não dentro da meta, mas dentro ali das expectativas do mercado como um todo. Como que o investidor internacional... Como que está a conversa com o investidor internacional para explicar como que funciona essa dinâmica do setor de tecnologia aqui no Brasil? Como que vocês estão lidando com essas relações? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Primeiro, as interações elas têm aumentado. Acho que é uma informação interessante, né? A gente, com o fim aí do estado de pandemia em vários países, tem sido possível, de novo, para que as empresas possam viajar e interagir diretamente, pessoalmente, com investidores estrangeiros. Eu tive em maio em Nova York, tive agora em setembro em Londres, depois de um longo tempo, né? E as interações, elas foram interações muito boas, o que mostra para mim que o nível de interesse desses investidores no setor de tecnologia no Brasil continua bom. Obviamente o interesse na TOTVS, sendo a TOTVS a maior empresa de tecnologia do país, também continua bastante bom, bastante alto. Agora, claramente, existe uma diferença nesse momento entre empresas de tecnologia que já são rentáveis, geradoras de caixa, e empresas que não são ainda rentáveis, né? Então, até em função da volatilidade, do aumento da taxa de juros, do aperto monetário, do aumento da inflação, claramente há um interesse maior e há vamos dizer assim, um benefício maior para empresas que já estão muito bem estabelecidas, que já têm uma rentabilidade interessante, como a própria TOTVS, versus empresas que estavam numa situação onde elas tinham um crescimento interessante, mas ainda uma rentabilidade negativa. Claramente, nesse momento, há uma preferência por empresas que já tenham uma margem positiva, já sejam geradoras efetivamente de caixa. Mas tem uma certa divisão, aquelas empresas que são caracteristicamente uma aposta, com boas propostas, mas que ainda a operação está custando a funcionar, empresas já muito longevas, com bom market share aqui no Brasil, com bom market share em outros mercados, inclusive, que dão lucro, que tem uma operação já estruturada. Então o executivo com certeza está olhando para esses pontos. Inclusive, gostaria de pedir também a interação do pessoal que nos acompanha lá de Portugal. Fala a mesma língua, mas já é contado aí como o investidor estrangeiro. A gente tem uma parceria muito forte com o pessoal de Portugal, inclusive com o Jornal Econômico lá de Portugal. Então, para todo mundo que nos assiste, eu sei que boa parte da nossa audiência vem de lá. Deixem as suas opiniões, como que é falado aí o setor de tecnologia no Brasil, aí em Portugal, e também, claro, a TOTVS, como que é acompanhada aí por vocês em Portugal. E o que eu gostaria de comentar, inclusive, com foco na tecnologia, lembrando também a nossa conversa sobre custos, outra preocupação são os custos empregados à pesquisa e desenvolvimento de novas soluções. A inflação e o alto valor dos juros estão encarecendo muito os custos de vocês. Como que está funcionando essa dinâmica e quais as soluções desenvolvidas para mitigar o impacto da macroeconomia nas operações da TOTVS? A gente sabe que a mão de obra necessária para pesquisa e desenvolvimento é uma mão de obra muitas vezes muito qualificada e que tem um custo exacerbado em momentos de crise, que aumenta o patamar ali dos salários. Como que está essa questão da gestão dos custos aplicados à pesquisa e desenvolvimento da TOTVS? Olha, nunca é fácil, né? Como você colocou, esse é um tema em tecnologia e principalmente em software complexo. A gente diz aqui que a matéria-prima de uma empresa como a TOTVS é gente. E gente qualificada, gente com um nível de formação, de conhecimento muito grande. Então, fácil não é. Agora, eu posso dizer que, pelo menos no caso da TOTVS, a gente vem conseguindo administrar isso de uma maneira bastante positiva, né? Se a gente olhar
a crise e o aumento dos juros nunca é positivo, mas ele também traz um ou outro elemento que ajuda nessa gestão. Então, quando a gente compara, por exemplo, o número de pedidos de demissão nos nossos times, inclusive de pesquisa e desenvolvimento, e compara o mês contra mês o mesmo mês do ano anterior, o número de pedidos de demissão ele já está significativamente menor do que ele estava no ano passado, né? Então, mesmo o mercado sendo um mercado competitivo, mesmo sendo um mercado que exige um grau de qualificação alto, esse aumento da taxa de juros, o aumento da inflação, o aperto monetário, ele tem algum grau de impacto no mercado de trabalho e, no caso da TOTVS, isso já tem se refletido, como eu coloquei, num nível de turnover, de attrition, como nós chamamos, menor. Do outro lado, a gente também tem um esforço muito grande de cada vez melhorar mais o que nós chamamos da nossa marca empregadora, né? Então, sendo uma empresa grande, uma empresa bem-sucedida, uma empresa inovadora, faz com que a gente consiga ter uma atratividade para profissionais de tecnologia muito maior, né? Então, a gente tem hoje uma série de iniciativas e uma série de fontes que nos geram um volume permanente de profissionais bem qualificados. Do outro lado, a gente também tem um trabalho super importante de retenção dos talentos que nós temos aqui dentro da TOTVS. Então, desde temas como remuneração, não só salário, como a remuneração variável, benefícios, incentivo de longo prazo, remuneração em ações, como também o trabalho para garantir que a cultura da companhia seja uma cultura muito saudável e que incentive as pessoas a trabalharem de uma maneira sadia. Tudo isso faz com que a gente consiga ter índices de satisfação da nossa equipe muito acima da média, o que naturalmente ajuda a TOTVS a reter os seus principais profissionais, os seus principais talentos. Maravilha, falando de talentos, falando dessa base formadora, claro, da TOTVS, de segurar os talentos dentro da companhia, gostaria até de falar um pouco sobre a situação do setor de tecnologia aqui no Brasil. A gente sabe que há uma defasagem muito grande de profissionais ainda com qualificação para atuar nesse setor. Há uma intenção de atuar na formação desses profissionais, auxiliar ali iniciativas de ensino para novos profissionais de tecnologia. Como está essa área dentro da TOTVS, essa visão para novos funcionários ali, novos profissionais da área de tecnologia, na formação desses profissionais? Porque no Brasil ainda há muita defasagem, não só no Brasil como em outros países do mundo. É um setor que ainda necessita de muita mão de obra qualificada. Não, sem dúvida, esse é um desafio enorme, você colocou muito bem, é um desafio não só da TOTVS e não só do Brasil, mas de praticamente todos os países do mundo. O Brasil tem algumas centenas de milhares de vagas potenciais em tecnologia que não são preenchidos por falta de profissionais qualificados. E do lado da TOTVS, o que a gente faz é um investimento não só direto da TOTVS, né? A gente tem aqui uma série de treinamentos e de iniciativas internas de qualificação de profissionais, não só nossos, mas profissionais de clientes, profissionais de mercado. Mas a gente também tem duas outras iniciativas que uma delas é o apoio e a liderança que nós temos dentro da Brascom, que é a associação que reúne as principais empresas de tecnologia do país, tentando exatamente juntar as principais empresas do mercado para que tenham iniciativas conjuntas nesse sentido, né? E inclusive interagindo com instituições de ensino, com o próprio governo, tanto municipal, estadual e federal. Mas a gente tem também uma iniciativa muito bonita e muito importante, que já tem mais de 20 anos, inclusive, de existência, que é o IOS, o Instituto da Oportunidade Social, que é um instituto criado e mantido pela TOTVS, onde a gente faz um trabalho de formação em tecnologia para jovens em situação de vulnerabilidade.
Então, já são aí algumas dezenas de milhares de jovens que foram treinados ao longo desses 20 anos e que se transformaram em profissionais de sucesso dentro da TOTVS, dentro do ecossistema da TOTVS ou fora mesmo desse ecossistema. Então, sim, esse tema da educação, da qualificação, da gente poder ajudar o país a fechar esse déficit de vagas, é um trabalho bastante importante que a gente dedica tempo e recursos. Maravilha, eu vou pescar uma pergunta aqui do nosso chat, do Felipe Mazorca. Ele pergunta aqui como que a tecnologia da TOTVS auxilia nas operações de crédito para o mercado B2B. Eu gostaria de até emendar a minha pergunta aqui, porque no começo do ano a companhia, por meio de subsidiárias, intensificou a entrada no setor de crédito, essa análise de crédito, com a aquisição de várias companhias de tecnologia voltadas a esse fim. Quais as perspectivas aí, como que essa tecnologia pode auxiliar o B2B, as companhias aí na seção de crédito, quais as expectativas para esse setor em si, como que vocês estão observando esse setor de finanças dentro da companhia, quais as expectativas de vocês aí para essas aquisições e mais especificamente para análise de crédito? Não, maravilha. Olha, é uma oportunidade realmente gigante. A gente percebe que, principalmente pequenas e médias empresas, ainda têm um acesso limitado a serviços financeiros, em particular a crédito. E muitas vezes, quando elas têm o acesso, não necessariamente elas vão ter o acesso da maneira mais simples, mais intuitiva, e muito menos vão ter acesso a soluções que caibam no bolso delas, né? Então, o nosso objetivo aqui, no que nós chamamos da nossa TechFin, e em particular em crédito, é o que nós dizemos de ampliar, simplificar e baratear o acesso das pequenas e médias empresas a esses serviços financeiros. A gente já tem hoje uma operação de crédito focado nessas empresas que roda em torno de 10 a 12 bilhões de reais por ano em originação de crédito. É uma carteira de crédito que hoje já está rodando aí entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais. Então, já é uma operação bastante sólida, bastante bem estabelecida. E o nosso foco principal nesse momento é exatamente no crédito B2B, em particular no que nós chamamos de supply chain finance, né? Então, as relações entre clientes e fornecedores é onde hoje nós estamos apostando as nossas fichas. A gente criou, há alguns meses atrás, uma joint venture com o Itaú, né? E essa joint venture, no momento que ela for aprovada pelo CAD e pelo Banco Central, ela certamente vai ampliar essa nossa oferta de crédito para outras modalidades que vão complementar esse supply chain finance que nós já temos atualmente. Perfeito. E o foco é realmente no B2B, porque como a gente conversa com empresas de análise de crédito, o que é muito destacado é sempre a importância da base de dados. A TOTVS já tem uma base de dados ampla para atuar nesses segmentos mais voltados ao B2C. Como que vocês estão avaliando essas dificuldades? Já há um corpo ali para realmente concorrer dentro desse mercado? Ou essa sinergia que já existe entre outros produtos dentro da TOTVS, como a gente mencionava a gestão, como a gente mencionava business, como que vocês estão avaliando essa balança, as sinergias criadas pelos produtos e também essa base de dados que em outras companhias já existe, mas que pode ser um problema para a companhia de vocês? Não, para nós é uma enorme oportunidade. Exatamente. Perfeito. A maior sinergia que nós vemos entre o software de gestão, o ERP, e o serviço financeiro, em particular o crédito, vem de duas grandes vantagens competitivas que a gente pode passar a ter. A primeira é a jornada totalmente integrada no consumo desses serviços financeiros dentro do ERP, e a outra é exatamente o uso de Big Data, né? O dado quente, como a gente chama, transacional, que só existe dentro do ERP para criar uma modelagem de crédito muito mais assertiva, muito mais rápida e, por consequência, gerando uma taxa muitas vezes muito mais acessível, muito mais baixa
do que com o uso de informações estáticas, por exemplo, como são as informações de balanço. Então, sim, nós vemos uma sinergia e uma oportunidade na junção do serviço financeiro, em particular o crédito, com o ERP, e a maior vantagem certamente vem do uso desse Big Data que está disponível dentro do ERP. Maravilha, a gente conversa com vários empresários, vários gestores aqui no BMC Business. A gente conversa sobre as mudanças nessas companhias. A gente fala, uma companhia de tecnologia, puramente de tecnologia, ela não vai mais existir. Uma companhia que é só de análise de crédito, que é só de finanças, tem que ter uma operação integrada. Essa questão da jornada integrada do consumidor, ela é muito importante. Então, essa integração de vários serviços no mesmo ecossistema nos parece muito atrativo, e também há muitos investidores e analistas que passam aqui pela nossa programação. Então, para você que está assistindo, fiquem sempre de olho nessas tendências de mercado e também nessas companhias que se propõem, claro, a atingir esses gaps de mercado, que se adiantam nas tendências de mercado. Então é sempre muito importante para a gente ter essas conversas com companhias listadas que têm esse viés um pouco mais de tecnologia e também de solução de problemas e serviços voltados aí, claro, a diversos segmentos dentro do mercado. E outro tema que eu gostaria de abordar, já que o senhor comentou aí sobre várias M&As, várias aquisições que a gente viu ao longo desses últimos meses, últimos anos, eu gostaria de abordar, é claro, a posição da companhia em relação às suas dívidas. Segundo os últimos dados divulgados pela companhia, a dívida bruta ajustada é de 1 bilhão e 751 milhões de reais. Já o caixa contabiliza 2 bilhões 567 milhões de reais, ou seja, tem mais de caixa do que de dívida. Como que vocês avaliam essa posição? Mesmo após uma série de aquisições que a gente já viu, a TOTVS deve continuar buscando novas oportunidades para crescer dentro do mercado e integrar serviços dentro do seu ecossistema? Certamente. No mundo de tecnologia, o M&A, as aquisições são extremamente importantes. Existem várias oportunidades que demandam uma atuação muito rápida, e muitas vezes o desenvolvimento orgânico ele não tem a rapidez necessária para você poder aproveitar aquela oportunidade. Então, o M&A, como eu falei, vai continuar sendo uma parte cotidiana da vida da TOTVS. A nossa posição de caixa, né, e o nosso balanço como um todo, como você bem colocou, é uma situação muito confortável, né? Nós sempre tivemos uma gestão bastante cuidadosa, bastante conservadora, exatamente porque a gente nunca sabe exatamente como é que vai ser a disponibilidade, o acesso a recursos no futuro. Então, a TOTVS sempre teve essa postura cuidadosa. A gente também, por outro lado, como eu já tinha dito, é uma empresa extremamente rentável, geradora de caixa. Então, mesmo fazendo a quantidade de transações de M&As que nós fizemos nos últimos anos, a gente ainda assim consegue ter a capacidade de ter um caixa maior do que o nosso endividamento bruto, o que nos mantém numa situação bastante propícia para seguir fazendo novas transações de M&A. Incluir nessa conversa o Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest, só para fazer algumas perguntas aqui, já que a gente está chegando no finalzinho do programa, ter uma visão um pouco mais especial, especialista. Alex, seja muito bem-vindo ao programa, fique à vontade aí para fazer as suas perguntas, por favor. Obrigado, Gabriel, Denis, é um prazer falar contigo. A minha pergunta, inclusive, até por parte dos investidores aqui, em relação, claro que a gente, como Sara Invest, né, que a gente é uma casa de análise, é muito mais a gente responder do que você falando sobre isso, mas a companhia, olhando em relação à precificação, uma grande parte do mercado olha muito mais o segmento ali precificado como um RP e deixando de olhar ali outros segmentos, ou seja, grande parte não está muito precificado, né? Principalmente se a gente olhar em outras companhias, né, parecidas ali com seus peers. A minha pergunta é o seguinte, dado esse desconto, né, ou seja, esse descolamento, dado essas novas sinergias que você disse muito bem em relação a essas verticais, até a própria RD Station acho que foi uma grande virada, né, um turn point para a companhia, o que vocês, em relação à comunicação a mercado, né, ou seja, o que vocês têm passado para os investidores de forma geral, em relação não só às sinergias, que foi comentado aqui também, mas em relação aos próximos passos para realmente o mercado acordar e enxergar esse real potencial que a companhia possui, né? Porque em nossa avaliação, em grande parte, o mercado precifica uma companhia de RP, né, mas é muito mais além disso, né, como você comentou aqui durante o programa.
Claro. Olha, Alex, primeiro de tudo, a gente não discute preço com o investidor ou com o analista, né? Essa é sempre Sim, sim. uma decisão que o investidor tem que tomar, se tem desconto, se não tem desconto, se está no preço, se não está no preço. O nosso trabalho no RI é um trabalho de exatamente esclarecer, mostrar quais são as perspectivas da companhia, obviamente sempre com o pé no chão, tomando cuidado de não tentar criar uma espuma desnecessária. A gente prefere sempre adotar uma postura um pouco mais cuidadosa, um pouco mais conservadora, aquela coisa de primeiro eu mostro o meu resultado, primeiro a gente mostra que a gente conseguiu extrair o devido valor e mais cedo ou mais tarde os investidores, os analistas vão naturalmente dar o devido valor para isso. Então, eu diria para você que o trabalho principal do nosso RI é exatamente garantir que acionistas, investidores, analistas tenham o máximo possível de informação disponível para poderem fazer as suas análises, as suas avaliações, chegarem nas suas conclusões e aproveitarem eventualmente momentos, oportunidades onde eventualmente haja algum descolamento na precificação. Para fechar, eu diria para você que o trabalho hoje, ele principalmente é um trabalho de mostrar qual é essa jornada de evolução que a gente tem, saindo de uma empresa que era totalmente focada em software de gestão, se tornando uma empresa que está no meio do processo de construção de um ecossistema tridimensional, onde TechFin e Business Performance passam a ser duas novas dimensões que ampliam de uma maneira muito importante o mercado endereçável e que vão, caso a gente seja bem sucedido nisso, eventualmente serem dimensões que vão agregar um valor muito importante, tanto de crescimento quanto de rentabilidade para a companhia. Maravilha, eu queria só até pontuar essas possibilidades de crescimento da companhia, porque a gente sabe que, além do Brasil, a TOTVS já espalha suas operações em outros países do mundo. Eu gostaria de saber como que está essa operação internacional da companhia, se há muita margem de crescimento ainda para essas operações e como que está o processo de exportar essa tecnologia para outros mercados, por ser um software, por ser ali um produto já pronto, vocês têm mais facilidade? Quais as grandes dificuldades de atingir outros mercados que não o Brasil? Olha, a gente, como vocês colocaram, a gente já tem uma operação hoje fora do país, né, principalmente na América Latina. É uma operação já com algumas centenas de funcionários e vários clientes, né, tanto clientes brasileiros que têm operações fora, como empresas de fora também. Mas eu não acredito que a gente tenha a capacidade de transformar a TOTVS, por exemplo, numa grande multinacional, onde eventualmente o mercado internacional vai ser do mesmo tamanho ou até mesmo maior do que o mercado nacional. A gente não tem essa expectativa e existem alguns motivos para isso, né? Apesar da gente estar no mundo de software, o software de gestão, especialmente focado na pequena e média empresa, ele tem uma complexidade, especialmente no tema fiscal, que faz com que os nossos diferenciais eles sejam diferenciais muito locais, né? Então, o fato da gente ter a liderança que a gente tem no Brasil não necessariamente nos garante uma liderança importante em outros países, né? Então, a capacidade da gente expandir rapidamente as nossas vantagens competitivas no Brasil para outros países não é algo óbvio. Quando a gente olha para a TechFin, também o mundo de crédito, o mundo de serviços financeiros, ele é um mundo extremamente local, né? A regulação é uma regulação local, então também a capacidade de você exportar isso não é óbvia, tá? Não é que ela não existe, né? Tanto é que, de novo, nós já temos essa operação fora, mas eu não acredito que a gente, olhando aí 5, 10 anos para frente, que a TOTVS vai ter um percentual muito mais significativo de operações internacionais do que a gente já tem hoje, tá?
Maravilha, Denise. E última perguntinha aqui para ti, até pescando no nosso chat também, o pessoal mandou várias aqui, eu estou selecionando alguns questionamentos. O pessoal perguntando bastante sobre o impacto internacional nas operações da TOTVS. A gente falou sobre essa internacionalização da companhia, você estava bem mencionando essa questão, mas a gente sabe que tecnologia tem 2 pontos fundamentais, a questão dos juros, que muita gente olha ali como um nêmesis das empresas de tecnologia aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, mas também depois da pandemia a questão de linha de abastecimento, linha de produção, microchips, essa questão um pouco mais material da tecnologia. Como que essas questões de tensão internacional, escassez de microchips, afetam ou não a TOTVS neste momento? Pescando essas perguntas aqui no nosso chat. Gabriel, pouco. Afeta um pouco a TOTVS, porque na medida em que nós somos uma empresa de software, essas dificuldades logísticas de elementos físicos têm pouco impacto. Agora, naturalmente, tudo isso tem impacto na economia brasileira e, portanto, tem impacto nos nossos clientes, né? Então, de um lado, você tem um impacto negativo para algumas operações. Do outro, eventualmente, você tem potenciais impactos positivos, especialmente num país continental e com um mercado interno muito importante como é o Brasil. Que tipo de impacto positivo a gente pode ver? O que se chama do global to local, o nearshoring, ou seja, você passar a ter em países como o nosso uma necessidade de criar uma cadeia de valor e uma cadeia logística, né, um supply chain muito mais local do que global, né? Isso, se acontecer, e na nossa opinião isso vai acontecer, provavelmente uma boa quantidade de empresas nacionais vão ser beneficiadas por esse movimento. E aí, por tabela, a gente imagina que, da mesma forma que a economia sendo prejudicada, os nossos clientes sendo prejudicados, isso não é bom para nós, o inverso também é verdadeiro. Se isso trouxer um benefício para uma parcela importante dos nossos clientes, isso certamente, ao longo do tempo, pode se transformar num benefício para a própria TOTVS. Maravilha, esse foi Denis Hertkovich, eu espero estar falando o seu nome da forma correta, porque é um trava-língua daqueles, hein, Denis? CEO da TOTVS, seja sempre muito bem-vindo aqui no BMC Business. Muito obrigado, pessoal. Agradeço. Obrigado, Alex André, também especialista de investimentos da Sarinvest. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Só deu para fazer uma pergunta. Mas aí a gente aproveita essas perguntas. Da próxima vez a gente chega mais cedo, faz várias perguntas para os CEOs e gestores. Obrigado, Denis. Esse é sempre um espaço muito aberto para conversa entre o mercado, entre os investidores, entre as companhias. Então sejam sempre muito bem-vindos para acompanhar esse nosso programa BMC Business. Está acabando agora, mas fique aí porque a BMC News não para e a nossa programação continua ao vivo a partir daqui, porque a hora do trader está chegando. Para traders em criptoativos, aí você que quer aprender a operar no mercado de cripto, operar a volatilidade, operar aí criptoativos, criptomoedas, ativos digitais, fica ligado na programação da BMC News. É logo em seguida, não perca nenhum minuto, porque o programa está simplesmente incrível. Lembrando, você pode acompanhar a BMC News em todas as redes sociais. É só buscar pelo @bmc.news no Instagram, TikTok, Kawaii. Nós estamos em todos os lugares produzindo conteúdo para você, investidor, ter sempre aí informações que geram valor na hora dos seus investimentos. Eu fico por aqui, o BMC Business volta semana que vem, mas não saia daí porque a hora do trader está chegando. Tchau, tchau.